coração. E eu gostaria de te convidar você a abrir aí a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do 1 ao 7. Dá um tempinho aí para você encontrar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Queridos, o tema da minha ministração é improvável, mas escolhido. Improvável, mas escolhido. Eu, essa semana, ainda pensando nesses acontecimentos aí, né, em volta do mundo todo, e também do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, além dessa pandemia, agora essa questão racial tão forte, né, que a gente ainda tem presenciado na sociedade de hoje, né, ainda o racismo, ainda discriminação, né. Eu comecei a pensar, até porque eu preguei, né, há 2 semanas atrás sobre isso, né, mas eu também comecei a pensar na minha trajetória, na minha história de vida, né, quem eu era, o que eu fazia, como eu vivia, né, uma pessoa completamente solitária, abandonada, rejeitada, né, que vivia mergulhado no pecado, tentando, né, eu acredito que tapar buracos na minha alma, né, me afundei cada vez mais no pecado, e me recordando e me lembrando dessa fase da minha vida, eu me lembrei que eu não tinha expectativa de futuro nenhum. Eu achava que tudo que ia acontecer na minha vida seria ruim, que eu não ia conseguir vencer na vida, eu não conseguia ver que eu ia dar certo um dia na vida, que eu ia ter sucesso em alguma coisa, né? Tudo me colocava e me jogava para baixo. Uma pessoa completamente ferida, machucada, né? Traumatizada, e imaginava e pensava que eu seria fadado a viver aquilo pro resto da minha vida, né? Minha vida é isso aqui, eu não tenho ninguém por mim, né? Eu tenho a liberdade que eu quero, eu faço o que eu bem entendo, né? Infelizmente, essa liberdade só me levou a fazer escolhas ruins, né?
E então eu tinha isso dentro de mim. Falava, e aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser a vida adulta? Nem chegava a pensar na velhice, né? Porque eu sou um cara que, pelo meu temperamento, colérico, consanguíneo, não sei quem já estudou um pouquinho sobre temperamento, sabe que pessoas coléricas e sanguíneas, elas não têm a qualidade de pensar muito no futuro. Você pensa muito assim, ó, 1 ano, 2 anos, você não consegue projetar daqui 10, 20 anos, o que eu vou ser, como é que eu vou estar, o que eu vou fazer, né? Porque o sanguíneo é pai bola, vamos, é empolgação, tá triste e daqui a pouco tá alegre, é assim, muda de mood, né? Repentinamente. Mas até, queridos, que eu coloquei aqui, né? Mas até que Deus olhou para mim. Até que Deus, Ele me encontrou, eu fui achado dele. Eu fui amado, eu fui aceito, eu fui escolhido, eu fui acolhido, né? Deus insistiu comigo e Ele me conquistou. Me conquistou de uma forma, né, que eu estou aí 26 anos na caminhada, né, desde os 18, estou com 44 e fico feliz porque permaneci, estou permanecendo e clamo a Deus que eu possa permanecer até o resto da minha vida, né? Eu gosto sempre de lembrar o que o apóstolo Paulo disse, né? Que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Não é porque a gente está bem, que a gente está forte na nossa fé, que a gente pode relaxar, falar, tô tranquilo, né? Que todo mundo pode sim cair, né? A carne é fraca, foi o nosso próprio Jesus que disse isso, né? Mas o nosso espírito está pronto, então a gente tem que dar uma ênfase, um foco nele mesmo, para que a gente possa continuar forte, né? Mas Ele me conquistou, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me restaurou, me transformou e me deu um futuro. Quando eu falo do meu testemunho, eu gosto de usar o Salmos 40, Salmos de número 40, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Na minha Bíblia está escrito assim, meu salmo. É a minha história, né? Foi o que Deus fez. Mas em cima disso aqui que eu estou falando para vocês, o que me inspirou a pregar sobre isso e a preparar essa mensagem foi uma canção, uma música que eu não conhecia, uma música de 2018 e que ela chama Improvável. Não sei quem conhece, o nome do cantor é Davi Passamani, de 2018. Eu aconselho você, check it out lá depois, só escreve Improvável no YouTube que você vai conhecer essa música. Uma letra muito simples, porém muito profunda, né? E ela fala assim, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. E, cara, eu confesso que é assim que eu me sinto. Sabe quando você encontra assim, parece que fita em você, assim? É assim que eu me sinto. Um cara que tinha tudo para dar errado. Tudo. Família, divórcio, rejeição, tentativa de aborto, né? Que os meus pais, minha mãe, né, mais diretamente, tentou fazer. E como eu disse, a maneira com que eu vivi minha adolescência toda, eu olho para trás e era isso, cara.
Tinha tudo para dar errado, tudo. Eu não tive histórico de família, eu não tive um background de família, eu não tive um respaldo de família para me ajudar a fazer alguma coisa, eu não tive exemplo de pai, eu não tive exemplo de mãe, eu não tive um padrão de família, né? E como eu disse, é assim que eu me sinto. Alguém que pela realidade não tinha nenhuma chance de dar certo, que tudo indicava para coisas negativas e ruins, né? De ser uma pessoa amarga, uma pessoa que só fazia coisas erradas, como eu disse, vivendo, mergulhado, né, nas trevas do pecado, prostituição, drogas, uma pessoa completamente infeliz. E como eu disse, até que o meu Deus, né, mudou essa história toda. E eu olhar para a minha vida hoje, eu não sou milionário, não sei se vocês sabem disso. Eu não sou uma pessoa famosa, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas eu me sinto uma pessoa muito, extremamente abençoada por Deus. Muito, muito, muito. De não só, como eu disse, de ter encontrado o maior amor da minha vida, o meu Deus, o meu Jesus, né? E Ele em seguida me deu o maior presente da minha vida, minha esposa maravilhosa, te amo. E me deu 2 filhos que são uma bênção na nossa vida, eu não tenho do que reclamar, graças a Deus. É lógico, né, que nem tudo são flores, né? A gente vive momentos difíceis, às vezes, dificuldades, algumas lutas, né? Mas fazem parte da vida, né? Fazem parte até do nosso crescimento, da nossa maturidade, né? Eu vejo a minha empresa, que aconteceu aqui, eu já sou empresário desde 18 anos de idade, na realidade. Então já fui altos e baixos, já quebrei algumas vezes, já levantei, né? Estava comentando com uma pessoa essa semana e eu disse para ele, eu literalmente eu vivo, né, o que está lá em Provérbios, né? O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Isso é lógico, né, que o contexto é mais na vida, né, espiritual, em relação à santidade, pecado, né? Mas eu falei com ele, eu acho que tem a ver com falência e com começar de novo, prosperar e Deus abençoar de novo, né? Então eu vejo que algumas vezes eu já passei por esse processo, né? A minha empresa agora, graças a Deus, como eu disse, é impressionante até porque eu não divulgo, eu não faço propaganda e uma pessoa vai me indicando para outra. Então, assim, graças a Deus, eu vejo que é o favor de Deus, a mão de Deus mesmo, é a bênção de Deus na nossa vida. E ministério, eu acho que eu vejo como a coisa mais improvável na minha história, na minha vida, né? Se eu imaginasse quando eu tinha, sei lá, 12, 13, 14, 15, 18 anos de idade, o que eu era, como eu disse, jamais eu ia imaginar que um dia Deus ia pegar um vaso todo arrebentado desse e fazer dele um pastor, né? Então, assim, eu vejo minha vida como esse improvável. E eu li essa frase, eu achei muito linda. Diz assim: só sabe o valor da misericórdia e da graça quem um dia precisou dela. Só sabe o valor da misericórdia e da graça quem um dia precisou dela. Lucas capítulo 7, Jesus disse assim: quem muito pecou, também muito amou, porque foi perdoado. Romanos 5 fala
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu vejo que, em função disso, eu sou muito grato a Deus, muito agradecido. Desculpa aí, vamos lá. Mas eu gostaria de meditar com você nesse texto, de falar um pouco com você sobre isso, porque Deus colocou muito forte no meu coração que algumas pessoas aqui estão se sentindo exatamente assim. E talvez nos assistindo, nos vendo, estão se sentindo improváveis. Analisam suas vidas e não conseguem ver expectativa nenhuma, não conseguem ver esperança nenhuma no futuro. Mas tem esperança. Tem esperança para o aflito, tem esperança, amém? Porque Salmos 126 diz que aquele que planta, derrama as suas sementes chorando, ele vai colher com alegria, em nome de Jesus. Vamos lá. Aqui esse texto, queridos, ele fala a respeito do Evangelho de Cristo, ele fala da presença de Deus, do significado da presença de Deus na nossa vida, e do fruto do nosso ministério, ou melhor dizendo, a consequência, o reflexo do nosso ministério, é porque, sem dúvida nenhuma, a luz de Deus está em nós. A presença de Deus está em nós. É a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus, o sangue de Jesus, tudo que envolve o Evangelho de Cristo, é isso que reflete o nosso ministério e a nossa vida, de uma forma geral. Então o apóstolo Paulo, ele atribui, em primeiro lugar, a eficiência, a eficácia do ministério dele, ele atribui tudo à misericórdia de Deus, né? Ele começa já dizendo, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia. O reflexo do ministério, a consequência, o que gerava o ministério dele era por causa da misericórdia de Deus. E aqui já nos faz aprender muitas coisas. Que nós não temos nada de bom em nós mesmos, a gente já sabe disso. Que todo dom, toda dádiva, né, todo dom vem do Pai das luzes, vem de Deus, amém? Tudo que brilha na nossa vida é dele, é por ele, é para ele, amém? Tudo que temos de bom vem dele. A nossa natureza é ruim, né? A gente é o que está lá em Apocalipse 3, que a gente pregou algumas semanas atrás. Eu sou pobre, cego e nu. É isso que a gente é. Você é lindo, você é maravilhoso, você é tremendo, você é precioso. Tirou Jesus de você, acabou. Né? É igual aquela historinha da... Tem gente que não consegue entender, eu vou tentar mais uma vez. Mas é uma historinha muito antiga, né? Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né? Em cima de um jumentinho, vocês lembram dessa história? Já leram? E todo mundo gritava Hosana, Hosana, e jogavam flores, e falavam, e aclamavam, né? Todo mundo muito feliz. E aí todo mundo ia lá no jumentinho, acariciava o jumentinho, né? Agradava o jumentinho e dava as boas-vindas. Aí ele foi para casa naquela noite e falou: mamãe, hoje eu entrei em Jerusalém
e todo mundo me alisava, me acariciava, e me elogiava e tudo. Eu fiquei tão feliz. Aí ela falou, então, que maravilha, que bom, meu filho. No outro dia ele foi sozinho. Aí os moleques jogam pedra e bate, e pá, e xinga e não sei o quê. Aí ele chega um dia em casa, naquela noite ele fala, mamãe, hoje foi diferente. Eu fiz o mesmo percurso, o mesmo trajeto, mas todo mundo me batia, jogava pedra, me xingava. Aí a mãe do jumentinho olhou para ele e falou assim, sabe por quê? Porque uma pessoa sem Jesus é um simples jumento. Sem querer ofender ninguém, tá? Historinhas, né? Linda, né? Mas então a primeira coisa aqui, ele atribui, como eu disse, a eficiência, a eficácia, o resultado do ministério dele, ele transfere para a misericórdia de Deus. Aí ele continua dizendo que o Deus deste século, ou seja, o próprio Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Por isso que você vai ver numa passagem que as escamas dos olhos caíram de alguns. Porque o diabo, ele procura engodar, mentir, enganar as pessoas, né? Então, aqui esse é o papel do diabo, cegar as pessoas, para não verem e para não receberem a graça e a misericórdia de Deus nas suas vidas. E aí ele fala a respeito da luz também. Assim como a luz física resplandeceu na criação, também a luz espiritual resplandece no coração daqueles que se tornam novas criaturas em Cristo Jesus. E este tesouro é o Evangelho glorioso de Jesus Cristo em vaso de barro. No nosso frágil corpo humano. Isso é a excelência do poder de Deus. Paulo deixa claro que o poder pertence a Deus somente. Fala também do aspecto improvável, mas escolhido. Algo que chega a ser paradoxal, contraditório. Como eu disse, não tem condições nenhuma de dar certo. Não vai funcionar, né? Tem a ver com a nossa fragilidade humana e a grandeza da força divina. Tem a ver em conhecer a Deus por meio de Jesus. Tem a ver com algo que excede em valor, confiado, dado e colocado em vasos frágeis, vasos fracos, né? E mesmo assim recebemos dons, talentos, qualidades, virtudes, né? É aquilo que Jesus disse, né? Ele fala que aquele que encontrou uma pérola, ele vai e vende tudo o que ele tinha para possuir aquela pérola. Da mesma forma, ele fala do terreno, que encontra um terreno que tem ali um tesouro, ele vende tudo para possuir aquele terreno. Isso é a grandeza de Cristo em nossas vidas, a grandeza do Evangelho de Cristo em nossas vidas. A nossa vida deve manifestar a glória de Deus e por isso nosso foco deve estar no tesouro contido nesse vaso e não no vaso em si. Amém? A nossa ênfase, o nosso foco é nas coisas que Deus colocou dentro de nós, mas não em nós mesmos. Amém? Então, como eu disse, a minha mensagem dessa noite é para você que se sente improvável, aquele que não é, lógico, provável, é algo que é duvidoso, que é incerto, que se sente insuficiente, sem muito valor, sem muita importância, sem esperança e sem expectativa. É engraçado que falar assim pode até soar assim com um pouco de vitimismo. Coitadinho dele, coitadinho dela, né? Ah, tá se achando agora, né, o pior da espécie. Mas na realidade, queridos, na realidade, tem muita gente que se sente assim de verdade. Deep inside aqui, se sente assim, né? Não tem valor nenhum,
ninguém está nem aí comigo, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, né? Vocês aí que estão nesse processo assim, né? Com os olhos sempre atentos, quem é a escolhida? Quem é o escolhido? Né? Enquanto isso não acontece, né? Também faz parte do processo, você fica assim, poxa, tá tão difícil assim, né? Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão feio? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Né? Será que eu nunca vou ser suficiente, bom ou boa para alguém? Tem esses questionamentos aí, não é verdade? Então, infelizmente, é um sentimento que controla e domina muita gente, né? Como eu disse lá no fundinho, às vezes um medo, um receio, um questionamento, uma preocupação, uma ansiedade. Será que eu vou dar certo? Será que isso que às vezes eu sonho, desejo, vai acontecer na minha vida? Será que algum dia eu vou ser bem-sucedido? Será que algum dia eu vou ter um casamento abençoado, né, por Deus? Vou ter filhos? Vou ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente? São questionamentos que todo mundo tem, né? Mas aí vai, queridos, olha só. Quando observamos a palavra de Deus, a gente consegue perceber quantas pessoas que eram improváveis, mas que Deus escolheu, que Deus fez coisas tremendas e que Deus usou essas pessoas. Vou citar algumas aqui. José, é o grande sonhador. Quando você fala de sonho, ou você vai direto para José, né? Porque ele era conhecido como sonhador. A história dele começa ali em Gênesis 36, 37. E ali, acho que todos já conhecem a história, né? O fato é que tudo que ele sonhou, no início, aconteceu tudo o oposto. Bicho sofreu que nem cachorro. Para começar já, os irmãos tentando matá-lo, depois mudar de ideia, vender como escravo. Aí ele chega na casa, né, de Potifar, começa a prosperar lá e tal, começa a ser o mordomo, gerente da casa, né? A mulher faz aquela bagunça, tenta agarrar ele, ele some, a mulher acusa ele, aquela coisa toda, ele vai para a prisão. Olha só, o sonho era um, mas parecia que ele estava cada vez mais improvável. Aí lá na prisão, olha que louco, ele começa a fazer tudo bonito, tudo certo, tudo legal. É interessante que a Bíblia fala várias vezes na vida de José, mas em tudo Deus fazia José prosperar. Ele prosperava na casa de Potifar, ele prosperava dentro da prisão, ele já era chefão lá na cadeia, né? Aí ele fala assim, tem o padeiro, né? Tinha um padeiro e tinha quem mais lá? O copeiro e padeiro. Aí os caras contam o sonho, ele revela o que é o sonho e fala, não, quando sair daqui, ó, não esquece de mim não, hein? Esquece de mim quando entrares no paraíso. O cara foi embora, largou, esqueceu. Até que um dia Faraó tem um sonho que ninguém consegue desvendar. O cara lembra, eu não lembro se era o copeiro, o padeiro, o copeiro, né? O copeiro. Aí o copeiro lembrou, cara, foi um cara lá na prisão, não sei nem se está vivo ainda, mas foi ele que revelou o sonho. Trouxe o cara e tal, vocês conhecem a história, como Deus tirou ele da prisão e colocou ele como governador do Egito. Praticamente o segundo homem no Egito. Ele era o ministro da Fazenda, né? Ministro da Economia. E você vê o quanto que ele sofreu, porém Deus realizou cada sonho que ele teve e que ele tinha. Amém? Aí você vê Moisés também. Moisés era outro improvável, que nasceu num período que não era para ele viver, porque a lei era que matassem todo filho homem que nascesse naquele período. A mulher dá um jeito, esconde o moleque do Moisés lá, um cesto, né? Aí cai na mão
da filha de Faraó. E aí, aquela coisa toda, ela leva o menino e ele é criado e cresce e foi sendo educado, né? Na faculdade de Harvard, que tinha no período, né, a melhor faculdade, o cara top, né? Até que um dia ele descobre que ele é hebreu e ele fala assim: o quê? Ninguém vai fazer mais isso com o povo, e eu vou libertar o povo, e aquela coisa toda. E ele arruma uma confusão com um guarda lá que estava tentando bater no hebreu. Ele se coloca no lugar do cara e fala: não faz isso, e tal, e tal, e tal. Resumindo, ele foge da história. Já falei isso aqui algumas vezes, é interessante a história de Moisés, porque os primeiros 40 anos da vida dele, ele achou que ele era o cara. Não, eu sou top, meu irmão. Eu sou formado aqui, eu sou um estrategista, eu sou fera. Entendeu? Os outros 40 anos ele descobriu que não era nada. Ele foi ser pastor de ovelhas. A única coisa que ele ouvia era... mais ou menos assim, né? Passou 40 anos desse jeito, aí Deus chama: agora sim, Moisés. Ele falou: não, vai chamar outro, que eu não posso, eu não consigo falar, eu tenho a boca pesada. Deu um monte de desculpa. Improvável. E Deus: não, é você mesmo. Então ele passa os primeiros 40 anos da vida achando que ele era alguma coisa. Os segundos 40 anos da vida dele, ele descobre que ele não era nada. E a terceira fase da vida dele, os últimos 40, ele descobre que Deus era tudo. Amém? Aí você vê Gideão, né? Gideão, um juiz, né? Que foi escolhido em Israel. O próprio anjo chega para ele e ele está malhando trigo no lagar. Ele estava ali porque ele estava com medo. O lagar era o lugar de pisar uva. Ele estava malhando trigo. Mas ele tinha que dar um jeito de sustentar a família dele. O pau estava quebrando, não tinha jeito. Ele ficava escondido fazendo isso. O anjo aparece, homem valente. Quem? Está falando com quem? Não, é você mesmo. O homem valente é você. E Deus escolhe ele para vencer uma grande guerra. Deus escolhe também Sansão. Você vê um ó playboyzão da parada, né? Fortão, mulherengo, fuleiro, né? Deus usou ele. Improvável. Jeremias. Quando você começa a ler o livro do profeta Jeremias, já no capítulo 1, você vai ver ali que Jeremias fala assim: eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Improvável. Deus faz dele o profeta chorão para ele largar a mão. Porque chorão já começou o ministério chorando. Né? Escreveu Lamentações depois. Isaías, o boca suja. Chamamento de Isaías. Capítulo 6, né? Ele tem aquela experiência com Deus, ele vê anjos, ele vê o trono de Deus e aquela coisa toda. E ele falou assim: eu vi o rei. Ele fala: na morte do rei Uzias, eu vi o rei. E eu sou um homem de lábios impuros, que habito num povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Improvável, hein? Mas aí a Bíblia diz o quê? Que Deus manda que um anjo pegue uma brasa com uma tenaz e toque nos lábios dele. E os lábios dele foram purificados. Você quer mais do improvável? Ele se transformou no maior profeta messiânico da história. 630 anos antes de Cristo, foi o profeta que mais teve revelação a respeito da pessoa de Jesus.
Você imagina ele escrever capítulo 53? É louco demais, porque ele descreve a trajetória de Jesus todinho. Ele foi humilhado. As pessoas zombavam dele. Né? Mas era um homem que sabia o que era padecer. E improvável. Aí você vai para os discípulos, né? Aí é cada um figura, né? Aí você vê Pedro, aí vai lá, nega. Aí tem Tomé, um incrédulo, não, conviveu com Jesus 3 anos, mas aí não foi suficiente. Não, só vou crer se eu ouvir, né? Aí tem mais quem? Tem Judas, olha que fuleiro esse Judas, traidor, né? Eu vi um cara, eu brinquei com o stand-up, o cara falando que Jesus passou frio. Jesus passou frio. E ele falou assim, não, hoje eu não vou pela água não, eu vou andando pela água, porque está muito frio. Ele falando que, não, porque no frio ninguém toma banho não. Até Jesus falou assim, hoje eu não vou por cima, pela água não, eu vou por cima, vou andando na água, está muito fria. Aí falou assim, e o meu casaco quem levou deve ter sido aquele Judas. Ai, cada uma, viu? Só para descontrair. O outro improvável, Paulo. Talvez esse fosse o mais improvável de todos, o perseguidor dos cristãos, né? Alguns até cogitam dizer que ele participou do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7 diz que havia ali um homem chamado Saulo. Então não sabemos se ele chegou também a jogar pedra em Estevão, mas é provável. E ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Improvável. Escreveu mais ou menos 60%, 70% do Novo Testamento. É a base da doutrina do cristianismo. Se não houvesse Paulo, meu chapa, a igreja ia estar mais perdida do que surda em bingo. Cada uma, né? Do que cego em tiroteio, do que dente na boca de banguela. Tem vários, né? Hoje eu tô engraçadinho, né? Tô engraçadinho, só para dar uma descontraída. Vamos lá. Mas o que eu queria aqui, é para finalizar, é dar uma ênfase na vida de Davi. Esse foi um cara muito improvável. Se você quiser abrir, acompanhar, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vou ler rapidinho aqui os 13 versículos, que dá para a gente ter uma compreensão melhor. Diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? E enche o chifre de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá, e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho, e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé
e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este o escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. E esse aqui talvez seja um dos casos de maior improbabilidade, né? Talvez seja melhor. Mas de ser improvável, talvez esse seja o caso mais interessante. Você imagina que o profeta, ele fala: ó, reúne os teus filhos, preparar todo mundo, fala para todo mundo tomar um banho maneiro, colocar uma beca, e nós vamos fazer um rango legal, um jantar padrão, chique, nós vamos ungir o rei. E olha só, cara, o moleque não tinha sido nem convidado para o negócio. O pai tinha uma resenha com esse moleque aí. Tem umas histórias aí, né, que são meio cabeludas, que o povo cogita. Minha esposa está falando para eu nem citar, porque são meio polêmicas mesmo. Então deixa para lá, depois eu te conto. Fora das câmeras. Mas olha só, ele era rejeitado, sem dúvida nenhuma. Qual é o pai, né, que recebe uma notícia dessa e por consciência ou por decisão fala assim: esse não vai, vou deixar ele fora do esquema, né? Alguma coisa tinha séria ali. Mas o fato é que Deus, ele fala, né, talvez uma das coisas mais lindas, né, que a gente pode ver aqui na Bíblia, né, que Deus, ele não vê o exterior, ele não vê a aparência, mas ele vê o coração. Ele conhece o nosso coração. Amém? E eu achei legal porque a ordem foi: ninguém vai sentar enquanto o menino chegar. Vocês fizeram essa palhaçada? Vocês deixaram o moleque de fora? Agora vai ficar esperando 2 horas até o menino chegar. Vocês largaram a mão de ser palhaço. Versão Nelson Norato. Aí chega o improvável. Menininho, diz que ele tinha mais ou menos 1,67, 1,68 de altura, provavelmente o que? 5'2", 5'3", era baixinho, tinha boa aparência, era bonitinho, mas era baixinho. Aquele baixinho bonitinho, sabe? Era Davi. Então esse era o grande improvável. Nem o pai dele botava fé nele, nem a família, ninguém ao redor dele botava fé, mas Deus escolheu o improvável. Amém? E para encerrar, eu queria ler também um texto muito lindo que tem tudo a ver com esta palavra, 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu
as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Amém? Deus escolhe aquele que não é para que se torne alguma coisa. O improvável, aquele que não se acha capaz, aquele que acha que não tem condições, que não tem sabedoria, que não tem habilidade, que não tem dom, que não tem capacidade nenhuma. Deus escolhe essas pessoas e faz delas alguma coisa importante. Amém? Quando eu falo de ministério, eu me sentia muito assim. Eu tinha um medo disso aqui que você não tem noção. Você não tem noção. Me dava uma paralisia quando eu pegava o microfone. Frio na barriga. Você sabe que é o segundo maior medo do ser humano, é o microfone? É falar em público, né? É pânico, é desesperador. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui dar testemunho, quando eu me converti, eu fui numa vigília, e sei lá, fazia 5, 6 meses que eu tinha me convertido, um doidinho me chamou para dar o testemunho. Cara, eu até que me deu uma preparada, mas quando eu cheguei na hora, eu travei. Aí contei assim minha história rápido, voando. Acho que demorou uns 15 minutos. Ainda falei, terminei assim. Não achei que ia ser tão rápido. Agora, ó, segura, né, Pião? Tem que mandar parar, fala assim, para. E eu gostaria de deixar alguns versículos com vocês, tá? Versículos, tem os ursinhos carinhosos. Eu vou deixar versículos carinhosos para vocês hoje. Para dizer para vocês que tem esperança. Tem esperança. Vamos lá? Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 12,12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Romanos 15,13 e o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu quero encerrar com esse. Jeremias, capítulo 31, versículo 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Amém? Queria te convidar a você se colocar de pé. Como eu disse, Deus falou muito comigo essa tarde. Que haveriam pessoas improváveis ouvindo ou assistindo essa mensagem e que precisavam disso. E talvez você seja um deles, achando que você é esse improvável, achando que a sua vida, o seu futuro não vai dar certo, achando que você não tem capacidade, achando que você não tem sabedoria suficiente, que você não tem dinheiro suficiente, que algumas coisas te faltam, que você não tem documento, que você não tem isso, não tem aquilo. Deus, Ele é poderoso, queridos, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque é o poder dEle que opera em nós. Amém? É Deus em nós. A gente pode
pode ser incapaz, a gente pode ser o pior de todos. Mas aonde abundou o pecado, onde abundou a fraqueza, né? Como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Feche os teus olhos. Se você está se sentindo assim ou se sente assim, coloca a mão no seu coração. Você acabou de ouvir o testemunho de uma pessoa completamente improvável. Se Deus fez comigo, fez com esses que a gente falou, e fez com mais milhões e milhões de pessoas, Ele vai fazer com você também. Porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Pai querido e Pai amado, Deus, eu sei que de maneira alguma, Senhor, foi à toa, Senhor, esta pregação, essa mensagem. Eu sei que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque ela tinha endereço certo, ela tinha, ó Deus, um caminho certo. E a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela vai cumprir com aquilo que Te apraz. Deus, e como profeta do Senhor, eu quero, Deus, com muito temor, com muito temor mesmo no meu coração, Pai, profetizar e declarar em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja de uma forma muito profunda, Senhor, de uma forma muito específica, de uma forma muito íntima, Pai, arrancando esses sentimentos do coração, Senhor, desses jovens e dessas pessoas. Esse sentimento, Senhor, que invade muitas vezes o nosso coração, de ser improvável, de se sentir incapaz, de se sentir I'm not enough. Deus, em nome de Jesus, o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo, Jesus. O Senhor escolhe aquelas que não são para que sejam, para que nenhuma carne se vanglorie diante de Ti, para que a gente possa, Senhor, um dia conquistar, vencer, chegar em algum lugar, ter alguma vitória, algum sucesso, e dizer, Deus, é Deus, é Deus, foi Deus que me escolheu, o improvável, aquele que não era, que não tinha condição nenhuma de dar certo, mas por causa do amor e da graça e da bondade, da misericórdia e do sangue de Cristo, eu conquistei, eu consegui, eu obtive sucesso, eu obtive vitória. Deus, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, faz isso, por amor do Teu nome, Jesus, para a Tua glória, para o Teu louvor, para testemunho, Senhor, em nome de Jesus, que alguns lá no futuro, quando estiverem vivendo algumas coisas que eles nem imaginaram, que eles possam se lembrar dessa palavra e dizer, era improvável, mas o meu Deus fez que se tornasse provável. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor.
Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor possa confundir o inferno, confundir pessoas, Pai, que por alguma razão julgaram ou disseram: esse aí não vai dar nada, esse não vai dar certo. Mas o Senhor vai honrar cada um. Que a gente possa se humilhar, Senhor, perante a Tua mão. E o Senhor vai nos honrar. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor resiste o soberbo, mas o Senhor dá graça aos humildes. Que cada um, Senhor, possa sair daqui com essa consciência. É Deus, como estava em Êxodo, Pai. É o Senhor que te dá forças para adquirires riquezas. É o Senhor. Deus deu, Deus tomou. Mas em todo tempo, seja o Teu nome glorificado, Jesus. Porque Tu és tudo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã, nosso culto às 10 da manhã. Participe. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite.